Bom, galera, a aula de hoje é sobre um sociólogo que, tanto quanto Marx e o Durkheim, eles são entendidos como peças-chave, peças-chave, peças fundamentais na construção da sociologia enquanto ciência, tá? Estamos falando, né, do Maximilian Weber, né, ou Max Weber, tá? Que é a forma como ele é tratado. Um sujeito que, em algum momento, tá, tanto quanto Marx e Durkheim, foi contemporâneo deles. Lógico, o Marx morreu lá tipo 1884, 83, e o Weber ainda era novinho. O Weber nasceu em 1864 e vai morrer só em 1920. Tá? Então a gente está falando de tanto ele quanto o Durkheim, que esses realmente foram bastante contemporâneos, né? Apesar do Durkheim ser francês e o Weber ser alemão, eles foram contemporâneos grande parte de suas vidas, nasceram perto e morreram perto, tá? O que não quer dizer que, por terem uma temporalidade próxima, eles sejam teoricamente próximos, tá? A gente tem uma escola de sociologia francesa ali com o Durkheim e a gente tem um pensamento alemão, tá? E o Marx era alemão, mas assim, o Weber ele é um cara que vai inovar, galera, assim, de uma maneira muito diferente, tá? Porque qual que é a perspectiva? Só pra gente lembrar assim, né? Porque é uma coisa que vocês têm que saber minimamente. O Durkheim observa a sociedade de que jeito? Como um todo. Lembram disso? A sociologia estuda os fatos sociais. Os fatos sociais são coisas que as pessoas fazem e compartilham conjuntamente. E aqueles que não seguem essas regras sociais, não compartilham costumes e práticas ou visões de mundo, eles seriam considerados anomias, né? Aí já passaria para outro campo, né? Um sujeito que entra no campo da individualidade. E a individualidade é o que? É objeto da psicologia. A sociologia trabalha com conjuntos, com massas, tá? Com sociedades como um todo. Ao passo que o Marx trabalha com essa sociedade como um todo, mais fragmentada em duas partes, tá? Então, tipo assim, ó, eu trouxe uma folha de rascunho, que eu já ia jogar fora, né? E pelo menos serve como dinâmica da aula. Durkheim e o Comte também, eles observam o quê? Imagine essa folha aqui de rascunho como um todo, tá? Eles procuram estudar esse todo, certo? O Marx vai observar essa sociedade em fragmentos, proletariado e burguesia. A inovação do Max Weber seria um negócio como se fosse picotar esse papel em N vezes, porque a centralidade dele não são as massas, é o que? É o micro, é o indivíduo. Então Max Weber tem essa perspectiva do que? Da centralidade do indivíduo na construção da sociedade. Então, se os outros até aquele momento trabalhavam quando são uma coisa mais conjunta, mais ampla, o Max Weber ele vai voltar essa sociologia para o indivíduo, pegando uma influência muito grande, galera, do Nietzsche. Mas essa influência do Nietzsche é no sentido da centralidade do indivíduo, da vontade de potência, da superação do homem comum, tá? Superação dos valores sociais, esse negócio é filosofia. O Weber ele vai pegar essa ideia que o Nietzsche dá da centralidade do sujeito, do indivíduo, e entender a sociedade a partir disso. Para o Weber, a sociedade ela é resultado da interação das pessoas. A sociedade é feita de pessoas diferentes. Lembra que para o Durkheim, não, a sociedade é feita de pessoas praticamente iguais, tá? Que consistem no que? Nos fatos sociais, né? As ações dessas pessoas. Para o Weber, as pessoas são diferentes. E por serem diferentes, produzem ações diferentes, tá? Então, no Max Weber, galera, a sociedade ela é bastante dinâmica. A sociedade ela é resultado das ações sociais. Então, a sociedade ela é movimento, ela está se movimentando, ela é dinâmica. E o que interessa para o sujeito que se propõe a estudar uma sociedade é entender o que faz as pessoas agir de determinada maneira, né? Uma ação de uma pessoa, o que essa pessoa buscou com essa ação?
Então a questão da motivação, essa palavrinha é extremamente central. O que motiva um sujeito a agir de tal maneira? É isso que interessa para o Weber, tá? E como as pessoas são diferentes, agem de formas diferentes, a noção de sociedade como um todo, galera, ela não pode ser explicada. A gente não chega na totalidade, no sentido de, por exemplo, né? Vamos pegar aqui Marília. Dá para falar o que as pessoas estão fazendo em Marília nesse momento? Ou dá para falar, o sujeito de Marília como se fosse uma pessoa, como se todos pensassem da mesma maneira, no sentido de, um marilense é assim, um marilense é assado. Não tem como, são pessoas diferentes. Se a gente pegar um sujeito de uma classe economicamente explorada, um sujeito que muitas vezes passa até fome, a visão de mundo dele, a forma, as ações dele são diferentes do sujeito que mora num bairro de classe média alta. Então dá para falar que o marilense é assim? Não é. Então, para o Weber, a gente, para estudar uma sociedade, a gente tem que partir do micro, das pessoas em si, e não do macro sociedade, que para ele é um conceito abstrato. Por isso que ele fala que não é possível explicar uma sociedade. O que a gente pode fazer é compreendê-la. E daí a achar, não sei se ele identifica, eu acho que sim, em fazer uma sociologia compreensiva. Você compreende, você não explica, porque explicar não tem jeito. Essa noção de totalidade, ela é abstrata, entendem? Então, guardem isso. No Weber, a ação do indivíduo é preponderante em relação ao grupo, tá? Ao grupo de pessoas. E daí ele cunhar o conceito de ação social, que é individual, tá? Obviamente, e que de uma certa maneira é toda a ação que, lógico, está envolvida no meio social e envolve o que? Uma intenção da pessoa, ou tem que ter sentido, né, em outras palavras. Ou seja, a ação social ela é o quê? É uma ação de uma pessoa num contexto social, e essa ação ela tem que ser o quê? Tem que ter uma intenção, ela tem que ter uma motivação. Então, por exemplo, eu resolvo pegar a minha bike e dar um rolê, tá, no bairro. Isso é uma ação social, porque envolveu a minha intenção, tá? Ela tem um sentido essa ação, seja qual for ele. Pode ser porque eu queria dar um rolê, pode ser porque eu faço da bike um mecanismo de exercício físico, por exemplo, tá? Só que o que acontece, tá? Nem toda ação em sociedade ela é social. Por exemplo, se eu estou andando com essa bike na rua e porventura eu esbarro numa pedra e caio e me machuco, não é uma ação social, porque não teve a minha intenção machucar. Do mesmo jeito, se eu for atropelado, se eu resolvo avançar um sinal ou um cruzamento, né, ou não respeitar um pare e um carro bate em mim, não teve intenção minha, tá? Então não é ação social. O andar de bike mas o acidente pode ser que não seja. A não ser que o sujeito que me atropelou, ele estava na gana de me pegar, né? Falou, agora eu vou pegar esse maluco. Vou pegar esse sujeito. Aí seria uma ação social da parte dele, tá? O mesmo sobre essa aula aqui, ó. Eu tô gravando a aula, ela é intencional, eu tô fazendo ela de forma intencional e motivado por algo? Sim, é uma ação social. Só que agora, se eu tô aqui, minha cadeira cai, quebra e eu machuco, por exemplo, no meio da gravação, aí não seria uma ação social. Só que se eu tô gravando a aula e tô aqui fazendo graça, né? Tô aqui fazendo gracinha, né? Que é professor que fica fazendo stand-up para aluno ficar rindo e que é vazio de conteúdo. Aí eu faço isso por querer, sabendo que a cadeira vai quebrar. Então, se eu tiver a intenção de quebrar a cadeira para fazer graça, aí é uma ação social, tá ligado? Mas enfim, esse é o conceito. É uma ação de um sujeito que tem uma intenção. E essa intenção é feita no meio social, tá? E o Weber vai dividir esse conceito de ação social em 4 ações sociais: 2 racionais, 2 irracionais, tá, galera? A primeira ação, as racionais, vamos lá, dividir elas, tá? A tipologia.
O primeiro tipo de ação é chamada de ação racional. Por quê? Porque é uma ação que a pessoa faz, ela busca um objetivo específico. Então, ela ganha um caráter até maquiavélico. Tá? Meu objetivo é isso, para alcançar ele eu tenho que fazer isso. Não importa como chegar, o que interessa é a chegada. Então eu tenho um objetivo, vou cumpri-lo. E esse objetivo pode ser tipo, eu tô com fome, vou na padaria, tá? Comprar um pão. Isso pode ser isso já se configura como uma ação racional que tem uma objetividade do sujeito, do indivíduo, e ao ter essa objetividade, portanto, ela se configura como uma ação social racional, tá? Aí a gente tem um segundo tipo de ação racional, que também visa uma objetividade, tá? O sujeito vai buscar alcançar algo, só que existe um filtro pessoal nesse sujeito, tá? Que pode ser religioso, político ou baseado em qualquer tipo de moralidade de certo ou errado. E por isso o Weber vai colocar que essa ação é racional, mas ela possui valores, né? Uma ação social com valores. Então, por exemplo, para a gente comparar as duas, a pessoa está aí para prestar vestibular, né? Ou o Enem. Qual que é o objetivo? Ingresso na universidade. Beleza. Numa ação racional, o primeiro tipo, se for necessário o indivíduo achar alguma maneira de colar ou transgredir a regra, ele vai agir porque para ele não interessa. O que interessa é chegar. É o objetivo final ser alcançado. Agora, quando a gente trabalha com o segundo tipo, que é esse que envolve algum tipo de valor moral, o sujeito, galera, ele pode falar assim, ó, putz, eu posso trapacear, mas eu não vou trapacear porque não faz parte da minha índole, eu acho errado, não acho certo, ou eu acho que é pecado e Jesus não gosta e coisas assim. Então, tipo assim, ó, a primeira ela não tem valor moral. Esse segundo tipo, o seu valor pessoal moral de certo ou errado, ou questão política, ou questão religiosa, qualquer que seja, ela influencia na ação também. Então existem dois tipos racionais, uma com valor, a outra sem valor, tá? Deixa eu ver qual que seria. Vamos lembrar aqui. Eu acho que está mais claro, né? Porque a gente tem agora as irracionais, tá? As irracionais, elas são também dois tipos, tá? Que é chamado de racional por Weber porque não envolve um raciocínio, um pensamento antes de fazer a ação, tá? São ações que elas não têm raciocínio. Logo, elas são trabalhadas por ele a partir do conceito de irracionalidade, né? E elas são o quê? As afetivas e as tradicionais, tá? A ação afetiva, galera, ela é gerada por emoções, sentimentos, impulsos, né? Então, não raras vezes elas promovem o que? Violência, tá? No sentido de você estar discutindo com um sujeito num bar e aí ele fala alguma coisa que não gosta e automaticamente, por exemplo, outra pessoa dá um tapa nele, né? Foi uma ação tipo assim, raciocinada, né? Tipo, será que compensa fazer isso? Será que não vai ter desdobramento de uma briga, cadeia? Não tem a noção de futuro, tá? Do que não tem noção de consequência da ação, simplesmente ela é feita porque está no calor do momento. Então essa ação ela pode gerar violência, mas de qualquer jeito ela não é pensada. E obviamente que ela não é só violência. Por exemplo, se a gente pega assim, ó, um casal, tá? Apaixonado, e num momento de ápice desse sentimento, um membro pede o outro em casamento, tá? O que que acontece? O cara, ao fazer isso, ele pode esquecer que ele está desempregado, ou que ele não recebe o suficiente, ou enfim. Aí seria uma ação também que não é pensada, ela foi envolvida pelo sentimento, pela emoção, pelo impulso daquele viver contemporâneo, daquele momento muito específico, tá? Então a afetiva, galera, sempre vai envolver impulso, emoção, sentimento, tá? Crimes passionais, que são aqueles que acontecem do nada, né? Tipo briga de casal e feminicídio, por exemplo, é um exemplo de ação social afetiva, né? Que é irracional, tá?
tomado pelo impulso da violência, da raiva, tá? Se tem sentimento e o sentimento influencia diretamente na ação, é considerada afetiva, tá? Aí, por outro lado, galera, nós já temos o quê? As ações que elas são sociais e tradicionais, que também, por Weber, são racionais, tá? Então, a gente tem as afetivas e as tradicionais. A ação tradicional é aquela ação que é baseada no costume, numa tradição, daí o nome, tá? Que há gerações atrás é feito esse costume, essa prática, e vai transmitindo, e quando chega em mim, eu transmito para os meus filhos e por aí vai, né? Então é uma ação que é baseada em costumes antigos que as pessoas não questionam, apenas fazem, né? Eles fazem porque é cultura, galera. Por exemplo, aliança de casamento. Aliança de casamento, a pessoa ela não raciocina, ela não escolhe, tipo assim, qual dedo eu vou colocar a aliança. Sempre é um dedo muito específico. A aliança é muito específica, tá? Então não tem essa, eu vou casar e vou colocar no mindinho a aliança de casamento. Isso aí pode até existir, mas são muitas exceções à regra, tá? Porque existe a tradição. E essa mesma tradição a gente pode pensar, chega Natal e você monta a árvore de Natal, né? Sempre coloca a árvore lá naquela data específica, fim de ano. Por que você não monta a árvore de Natal em julho? Tá? A árvore em si, se essa pessoa gosta, eu gosto muito da minha árvore de Natal, por que eu não monto ela em julho? Tipo uma semaninha só. Ela está relacionada com uma tradição, com um período do ano muito específico. As pessoas vão e montam ela, e comemoram de uma forma bem tradicional, tá? O mesmo a gente pode pensar, deixa eu ver, Réveillon, e as pessoas passarem de branco, por exemplo, tá? O ovo, a questão do ovo de Páscoa ser numa data específica, você só vai e compra o ovo. Então, tipo assim, ó, não, é uma coisa que já é tradicional, é lógico que elas são tradicionais mais recentes, né? São produções do capitalismo, tipo esse Papai Noel vermelho que a gente concebe aí é uma produção da Coca-Cola, tá? O Papai Noel antes da Coca-Cola era mais parecido com um bispo, assim, ó, grandão e tal. Depois vocês procuram na internet, nem vermelho era, tá? E é tão tradicional, galera, porque, tipo assim, ó, esse Papai Noel, ó, pra vocês verem que doido. E ele tá com roupa de inverno, né? Porque ele é uma cópia do norte do mundo, tá ligado? Que lá, né, tipo, lá dezembro é inverno. E pra nós é o contrário. Então o Papai Noel, nossa, ele devia estar de short, camiseta, pá, né? Mas a gente copia o modelo, né? Enfim, que é outra referência muito doida pra gente pensar. Mas vamos continuar o Weber aqui, tá, galera? Porque tem mais uma coisa que eu quero colocar para vocês. Não vai dar tempo de colocar tudo nessa aula, então vai ter que ser colocado em outra também, tá? Talvez numa segunda parte, no mesmo dia, enfim. Foda-se. Mas a questão é que, por exemplo, essa teoria do Weber, galera, ela também vai abarcar as relações de dominação e poder. Porque toda relação entre duas pessoas, né, independente de ser conhecido, desconhecido, parente, casal, né, toda relação envolve alguma coisa de poder, segundo Weber, tá? Poder e dominação. Então, para o Weber, todas as relações sociais elas envolvem poder e dominação, porque as pessoas elas agem por seus interesses próprios. E muitas vezes, quando eu estou agindo pelo meu interesse, implica em uma pessoa acatar a minha vontade, tá? Ou aceitar a imposição de uma outra. Então, para o Weber, guarda meio o conceito. O poder é a capacidade que uma pessoa tem, ou um grupo tem, de impor a sua vontade a outra pessoa ou a outro grupo. Então, a gente pode ter uma pessoa dominando outra pessoa, ou a gente pode ter uma pessoa dominando um grupo, ou a gente pode ter um grupo dominando uma pessoa, ou um grupo dominando outro grupo, tá? E é lógico que isso varia muito, mas a relação de dominação existe, né? Os objetos de dominação podem variar, tá? Mas, de todo modo, elas existem, fazem parte das relações sociais, tá? Então, existem três tipos, tá? Pra gente finalizar a aula, de dominação para o Max Weber. Que a primeira é a tradicional, que envolve um líder, um chefe, que é uma figura histórica e que tem autoridade. Ele dá ordens, e ao dar ordens, ele tem que ser obedecido, porque senão acontece o que? Uma punição. Então, um exemplo disso pode ser um monarca, tá ligado? Um rei.
Mas pode ser um pai, aquele pai que tipo é mais severo, essa figura bem paternalista, tá? Essa figura masculina que domina, ela pode ser considerada também uma figura tradicional de dominação, tá? Então é uma autoridade, tá ligado? Um líder, um chefe de família que dá ordens e comanda algum espaço, tá? E algumas pessoas. A gente tem um segundo tipo, que é a carismática. A carismática, ela também é de dominação, mas ela, ao contrário da primeira, que envolve muitas vezes violência ou medo da violência, a carismática, ela se impõe pelo carisma desse líder. Tipo um cara que é gente boa, e ao ser tão gente boa e ao tratar bem determinada comunidade, ele acaba exercendo uma relação de dominação bem mais pacífica e bem menos perceptível às pessoas, tá? Então pode ser, por exemplo, que um líder religioso que muitas vezes, em determinados momentos da história, é considerado como alguém que tem dons extraordinários, tipo o pastor que tira o diabo do corpo, ou um sujeito que faz milagre, um sujeito que prevê o futuro, né? Então essa figura do líder carismático é sempre um herói, por isso é bem vista, ou um salvador de alguma coisa. Então, por exemplo, Antônio Conselheiro, até aquele Henrique Cristo que acha que é a reencarnação de Cristo, tem pessoas que seguem ele, tá ligado? É um tipo de dominação carismática, tá? Porque elas não estão ali forçadas, porque seria, por exemplo, a tradicional, tá? Só que aí o Weber diferencia também. O líder carismático, ele pede as coisas para as pessoas realizam a vontade dele. Esse é o líder carismático. Só que dentro dessa dominação carismática há o líder simpático. O simpático, ele não precisa pedir. O carismático pede. O líder simpático, as pessoas fazem as coisas, fazem a vontade dele, fazem as coisas por ele sem a necessidade dele pedir. Então vejam bem, o Weber coloca nessa dominação carismática um ponto de irracionalidade, do tipo, o cara faz milagres. Então, tipo, as pessoas seguem esse líder, esse salvador, esse herói de uma forma muitas vezes irracional, tá? E por último, a gente vai ter a dominação legal, tá? Que legal vem de legalidade. Aí a gente já remete ao que? Ao Estado. O Estado determina o que é legal e o que não é legal, tá? Tanto que no Weber, essa dominação do Estado, ela vem por meio das leis, tá? Ou seja, o Estado ele exerce uma dominação sobre nós por meio das leis e da burocracia que ele mesmo cria como forma de controle ou de administração, tá? Então o Estado cria leis e a gente tem que obrigatoriamente segui-las, do tipo, por exemplo, a lei do cinto de segurança, que ela não é tão antiga assim, tá? Ela é bem recente, ela é do século XXI. Ou você segue, porque se você for pego sem o cinto por um oficial do Estado, por exemplo, um policial, você é multado. Então, tipo assim, esse tipo de dominação legal envolve leis e o cumprimento delas, e nós nos adaptamos a essas leis para que não soframos o que? Punições, tá? Que podem ser multas ou até mesmo abrir um processo e que pode desembocar numa prisão, tá? Então, são esses três tipos: a dominação tradicional, desse cara que dá ordem, uma figura autoritária; a carismática, que é uma figura que ela é autoritária, mas não no sentido de imposição das ordens, ele é um caboclo mais gente boa, né? E que muitas vezes as pessoas entendem ele como uma pessoa que possua dons sobrenaturais de fazer milagre, curar pessoas e não sei o quê. E a terceira, que é a legal, que envolve as leis e a dominação do Estado, do aparato estatal sobre as pessoas que ele controla num determinado território. Beleza, galera? Logo em seguida já vai vir a segunda, tá? Parte do Max Weber, que é um pouquinho menor, mas tão importante quanto.